Hello, pessoas! Mona Lisa aqui do canal Dividindo Experiências. Eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje o vídeo faz parte da nossa série de vídeos especiais aqui do canal sobre ler melhor, né? Esse é o nosso segundo vídeo, então se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, já aproveita, vai lá clica nas nossas playlists, que lá tem todo o conteúdo voltado para esse tema. Depois da vinheta, então, eu te conto um pouquinho mais. Você já pensou seriamente na diferença entre ler para se informar e ler para entender? Bom, esse é um dos questionamentos que a gente encontra aqui no livro que eu estou me baseando para essa série de vídeos, que é Como Ler Livros. Ele é um guia clássico de leitura e ele foi republicado recentemente no Brasil, porque ele estava não tinha para comprar até uns 2 anos atrás. Eu fiquei muito chateada desse livro. Mas enfim, assunto para outra hora. Vamos então fazer uma análise aqui juntinho, você e eu, sobre a diferença entre ler para se informar e ler para entender. No caso, ler para se informar é uma leitura mais comum que a gente faz, né? Geralmente a gente encontra esse tipo de leitura em jornais, em revistas, em posts, a gente escuta em podcasts também. E a maioria das vezes esse tipo de leitura ele é motivado pela nossa curiosidade, certo? O propósito desse tipo de leitura é aumentar o nosso HD de informações, né? Quando a gente lê para se informar, a gente quer saber sobre algo, a gente tem curiosidade, nossa motivação é sempre a curiosidade para ler aquele tipo de conteúdo. Já quando eu leio para entender, é um esforço maior que me exige na verdade é uma atividade mais complexa de leitura, quando eu leio para entender, o que me faz pensar várias coisas. Como, por exemplo, que a pessoa a qual eu estou lendo tenha um pouco mais de conhecimento daquilo que eu já tenho. Então, é como se partisse de um conhecimento base daquilo que eu já sei. E aí, quando eu leio para entender, eu leio para aprender, na verdade, né? Eu leio para aprender. Então, nesse caso, eu preciso ler algo que seja um pouco mais... tenha um pouco mais de dificuldade do que aquilo que eu leio habitualmente. Não sei se ficou muito claro isso para você, mas é exatamente isso. O autor aqui desse livro, ele traz uma definição sobre esse tipo de leitura. E aí eu vou ler aqui para você. Não há nenhuma dificuldade intrinsecamente intelectual em absorver novas informações ao longo da leitura. Se tais informações forem do mesmo tipo daquelas que você já sabe, a pessoa que conhece alguns fatos da história e os entende sobre certo ponto de vista poderá, sem maiores dificuldades, se informar sobre mais fatos ainda sem necessariamente alterar o seu ponto de vista. O que significa isso? E quando eu leio para entender, eu leio para aprender. Lendo para aprender, eu preciso partir daquele conhecimento que eu já tenho para um novo. Então, a pessoa que eu estou lendo, ou o autor no qual eu me propus a ler, ele precisa ter um nível de dificuldade um pouco maior daquele que eu já conheço, que eu já tenho, que eu já sei. E resumindo, o que ele quis dizer? Que partindo do nosso conhecimento é bom a gente aprender novas perspectivas sobre novas óticas do mesmo conhecimento partindo do autor. Ou melhor, é que nessa interação entre leitor e autor, eu consiga refletir sobre aquilo que eu estou lendo. E aí eu me lembrei aqui de um trechinho desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o Ao Revés do Avesso, Leitura e Formação, do Luiz Percival Leme Brito, da editora Pulo do Gato. Aliás, gente, esses livrinhos aqui, é uma série de livrinhos, são maravilhosos, eu indico muito que vocês tenham em sua biblioteca, porque é muito bom. Deixa eu procurar aqui a página. Vou ler aqui para vocês. Ler, além de ser uma ação intelectual marcadamente metacognitiva, é uma possibilidade importante para fazer muitas coisas. O escrutínio e a compreensão do mundo, a intervenção na ordem social, a produção de conhecimentos e a realização do autoconhecimento. Tudo isso se faz de uma forma muito especial pela leitura, ainda que também se possa fazer sem ela. É que uma parte importante daquilo que se entende por produção
formação da humanidade está escrita, se faz na e pela escrita, e por isso o pleno acesso a ela implica leitura desenvolta e articulada. A leitura se põe como um valor que não se origina nela e tampouco na criação original do sujeito leitor, mas sim que se articula em conjunto aos valores e saberes socialmente dados. Este valor, insisto, não é algo dado por princípio, não é imanente ao texto ou ao ato de ler. É um produto histórico. Assim, podemos assumir que há certamente mais leituras de textos ruins e há leituras inúteis, desinteressantes e etc. Assim, como não pode haver boas leituras e bons textos para serem lidos. Mais que isso, podemos verificar os motivos e os determinantes de cada leitura, sua finalidade e os seus resultados. E aí ele vai depois discorrer sobre a forma de recepção e produção dos conteúdos, enfim. Não nos interessa aqui neste momento. Então, voltando aqui para o assunto que significa que ler para entender, significa que você primeiro deve selecionar uma boa fonte de leitura, um material que seja um nível acima do que o nível que você está quando você quiser ler para aprender, certo? Tanto que aqui na página 31, ele vai falar sobre essa parte do autor. O autor deve ser superior ao leitor em entendimento, no sentido de que seu livro deve ser capaz de transmitir de forma legível os insights que supostamente faltam ao leitor. Em segundo lugar, o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade. Quase nunca totalmente, mas sempre se aproximando da igualdade com o autor. Quanto mais próximo estiver da igualdade, tanto mais clara será a comunicação entre ambos. Ou seja, quando o autor traz algum assunto que você já domina e que você pode aprofundar, né, aquilo se torna melhor. E o leitor consegue se aproximar mais do autor em conhecimento. E que nem ele disse, talvez não tanto. Quanto mais próximo estiver da igualdade, tanto mais clara será a comunicação entre ambos. Então, aí, no caso, a gente volta para aquele assunto do produtor e do receptor da comunicação, né? E não nos interessa aqui, mas se eu falo de forma clara no meu texto para alguém que já tem uma base de conhecimento, é óbvio que eu vou fazer aquela pessoa evoluir no conhecimento. Isto é a leitura para aprender. Para mim, isso faz total sentido no seguinte, gente. Quando eu leio para aprender, no meu caso aqui, vou mais além. Para ensinar, eu preciso saber todas as nuances daquela leitura. E aí eu vou trazer essa contextualização da leitura, de ler para informar e ler para aprender, para a sala de aula, que é o nosso foco aqui do canal. Quando eu vou apresentar um livro para os meus alunos, eu tenho que saber, no mínimo, algumas curiosidades daquele livro. Eu tenho que ler o livro também, né? Porque tem muito professor que trabalha com livro, mas nem lê. Enfim, não vamos entrar em discussões aqui no nosso canal, mas eu preciso fazer esse percurso mínimo, que é conhecer a obra da qual eu estou trabalhando, a qual eu vou apresentar para os meus alunos, tá? Por quê? Porque isso faz todo sentido. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, o estudo precisa fazer sentido para o seu aluno, se você quer que ele evolua ou que ele aprenda. Eu sei que foi uma discussão mais teórica e mais técnica, mas assim, vou finalizar por aqui, vou deixar vocês aí cheios de dúvidas e de questionamentos. Coloquem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e logo mais a gente vai ter novos vídeos. Procure sempre selecionar obras que são interessantes e que partam de um ponto de partida, e o ponto de partida da sua leitura deve ser que o autor te apresente melhores e maiores conhecimentos do que aqueles que você já tem, certo? É isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!